Incompatível com a Vida, filme com direção de Elisa Capai. Esse filme está fazendo parte da seleção oficial do 28º Festival de Cinema É Tudo Verdade, um festival destinado a documentários nacionais e internacionais de 34 países. Nós temos nessa seleção 72 produções entre curtas, médias e longas metragens. Eu estou cobrindo alguns filmes desse ano e Incompatível com a Vida está na seleção de filmes brasileiros, de documentários brasileiros. E assistam Incompatível com a Vida, é um filme bem interessante. A diretora Elisa Capaz já fez algumas outras produções, diversos curtas-metragens, alguns episódios de séries para TV e também para a web. Entre as suas produções mais conhecidas, nós temos o Jabuti e a Anta, Tão Longe é Aqui e Espero Tua Revolta, um filme que esteve no Festival de Berlim. E uma das séries que ela fez foi a série na Netflix, que inclusive foi a primeira série True Crimes original Netflix, que foi Elise Matsunaga, Era Uma Vez um Crime. E agora, nesse ano de 2023, ela está apresentando seu novo filme chamado Incompatível com a Vida, no qual ela conta um pouco sobre a sua história, unindo com outras mulheres, história de outras mulheres e as suas experiências com a gravidez. É um filme muito sensível, é um filme que inclusive pode trazer alguns gatilhos para algumas pessoas, mas é muito especial devido ao teor político, à discussão que o filme acaba trazendo. Esse é o segundo longa-metragem desse ano que eu já assisti e até agora já tô tenso, pois as produções são incríveis, os assuntos, os diálogos que elas acabam trazendo são bem pertinentes ao momento em que nós estamos. O filme fala sobre experiências da gravidez de diversas mulheres, inclusive da própria diretora, a forma como essa experiência afetam as mulheres e afetam os companheiros, as pessoas que estão ao lado delas, família e tudo mais. Mas o mais importante, no qual esse longa-metragem acaba trazendo, que é quando a gravidez acaba não sendo normal, quando há dificuldades com o desenvolvimento da criança, do feto, que o bebê não vai ser saudável, que a gestação não está sendo saudável, e as decisões e também todos os sentimentos que as mães acabam tendo em todo esse percurso, as dificuldades de se ter ajuda, de ter suas vozes ouvidas e até mesmo ter suas decisões respeitadas. É um filme que tem esse teor político, inclusive tem também esse teor político para quando as mulheres acabam tendo o interesse de fazer o aborto e quando o governo, enquanto os hospitais não dão esse suporte para ampará-las. E também todas as dificuldades que elas acabam carregando sobre elas todo esse período, inclusive todas as burocracias, que é também um grande absurdo, pois, como nós já sabemos, a gestação humana dura 9 meses e a burocracia acaba forçando que esses resultados saiam muito mais de 9 meses. Então, como tem a resolução de um caso, a resposta de uma solicitação depois que já teve o bebê. Enfim, Incompatível com a Vida, então acaba trazendo todos esses diálogos e a diretora Elisa Capai, ela consegue ter alguns plot twists. Eu não queria dar muito spoiler, eu já falei um pouco sobre o assunto em que o filme traz, isso está na sinopse. Por justamente a experiência que ela me proporcionou, pois eu assisto os filmes sem saber do título e também do conteúdo. Eu recebi o convite para assistir, entrei na sessão, dei meu nome, comecei a assistir e lá durante a sessão eu acabo descobrindo o assunto que o diretor, né, está trazendo dentro do filme. E aí é interessante a experiência
que é a experiência que eu tive com esse filme, é que no começo nós tivemos uma visão sobre a experiência, um pouco da vivência de uma gestante durante a pandemia e as dificuldades durante esse isolamento social. Mas avançando um pouco mais a história, a diretora buscou proporcionar uma visão dela, dos sentimentos que ela carrega também, mas pelo meio de outras pessoas, mostrando outras mulheres e as suas experiências com a gravidez. Que aí também já foi um pouco, já foi uma surpresa, para mim um pouco de plot twist, vamos dizer assim, mas o desenvolvimento maior e que é o ponto forte do filme é quando falam de fato dessas mulheres, quando essas gestações não estão indo como foram programadas, tem dificuldades no desenvolvimento do feto, desenvolvimento do bebê, as dificuldades em que elas precisam lidar com essa expectativa quebrada de que elas querem ser mães, elas querem dar à luz a uma criança, mas essa criança já não vai nascer, pode não nascer ou não pode nascer com saúde, não pode nascer perfeita, com diversas más formações de corpo e como isso acabam prejudicando elas mesmas, até mesmo a própria vida delas, caso um bebê acaba nascendo. E esse é o diálogo principal que esse longa-metragem acaba trazendo. A luta dessas mães em terem que lidar com seus sentimentos, ter que lutar enquanto elas estão todas com toda essa surpresa de que elas não vão ter o bebê saudável, não vão ter aquele bebê em que elas sonhavam, que é um ponto, mas também a quebra da expectativa, que é um ponto interessante a ser mencionado, por mais que muitos possam achar que é um ponto egoísta, só por ter apenas uma surpresa de que o bebê não vai nascer saudável, mas é um ponto relevante. O outro ponto é a questão psicológica, em que elas acabam sofrendo com meio a tudo isso, em ter uma condição psicológica, tanto para passar por essa gestação e pelo que pode vir à frente, as angústias de como ter o bebê, como dar condições para que ele possa viver uma vida saudável na medida do possível, por mais que já vai ter algumas limitações, algumas deformidades, enfim, e até mesmo a própria culpa que elas acabam colocando sobre si por não fazerem aquilo que era o básico, vamos dizer assim, que é justamente no momento que você ficou grávida, no momento que a mulher ficou grávida, dar todo o suporte do corpo, fazer aquela gestação ser maravilhosa. E ao saber que o bebê não vai nascer saudável, a culpa que elas acabam impondo sobre si por não ter feito aquilo que é o básico, que é dar uma boa gestação. Então, que é um ponto muito interessante que ela acaba trazendo, é como elas podem ser mães se elas não conseguiram trazer uma gestação que é algo, vamos dizer assim, normal, fazer uma gestação saudável para essa criança. E que é um outro ponto bem interessante. Mas um outro que também pega é quando as suas decisões elas acabam não sendo respeitadas por outras pessoas que não estão envolvidas com o assunto, como por exemplo a própria interrupção da gravidez, né, o próprio aborto induzido, que é uma decisão que aqui no Brasil ela é ilegal, que inclusive qualquer mulher que busca fazer esse aborto de forma ilegal, caso vá para o hospital, sai do hospital direto para a prisão, que é um grande absurdo, mas a forma, o ponto é como as decisões de outras pessoas que não tem nada a ver com essa gestação acabam sendo a ordem da vez, sem poder consultar, sem poder respeitar as decisões dessas mulheres.
E é esse o grande ponto, unindo a todos os outros, em que a discussão acaba se prolongando dentro desse longa-metragem de Elisa Capai. O sofrimento dessas mulheres pela repressão de terem suas vozes ouvidas, de terem o respeito de suas decisões, as angústias delas de não conseguirem fazer supostamente o básico, que é justamente deixar o bebê em suas barrigas, ali no forninho, e dar os nutrientes, cuidar ali, se manter calma, não pegar força, enfim, o básico, e a culpa em que elas sentem por não conseguir entregar esse normal, esse básico, e saber que o seu filho não vai ser normal e ter condições psicológicas, financeiras para poder passar por essa gravidez, além de também poder se planejar para esse futuro. E é um documentário bem pertinente, não só para mulheres, mas para todas as pessoas. Como na sessão que nós assistimos, tivemos jornalistas bem diferentes. Um homem solteiro de 20 e poucos anos, uma jovem que talvez volta dos 30, uma mulher volta dos 30 anos, uma outra mulher que já é um pouco mais de idade, talvez também já foi mãe, um outro homem também mais velho, já tem até mesmo cabelos brancos, enfim, algumas pessoas que eu pude ver na sessão que eu estive, sessão de jornalistas. Então é um documentário bem pertinente para qualquer pessoa, mesmo, público-alvo, para poder trazer a discussão sobre o respeito das decisões dessas mulheres, de terem suas vozes ouvidas e terem seus desejos respeitados. Perdão, nesse momento delicado. Não pode ter burocracia, tem que ter respeito, tem que ter dignidade para elas. Óbvio que ali está se tratando de um bebê, de um feto, de uma vida sendo ali nascendo, mas precisa também buscar ouvir a mulher, a mãe que está tendo essa gestação, pois ela também é uma pessoa, é um ser humano, e ela precisa ser ouvida e ser respeitada, e pessoas que não são envolvidas dentro dessa relação, elas não têm o poder, não têm o direito de poder determinar o que essas mulheres têm ou não de fazer. Então é um pouco do que o documentário acaba trazendo, é muito pertinente, é muito relevante para os tempos atuais, traz uma grande discussão sobre as políticas públicas que podem ser implementadas para facilitar o acesso dessas mulheres a essas decisões, para até mesmo para a própria saúde física e psicológica dessas mulheres. E enfim, fica essa dica, Incompatível com a Vida, filme de Elisa Capai. Espero conseguir fazer entrevista com ela, entre outros diretores que estarão presentes nesse festival É Tudo Verdade, que acontece do dia 13 de abril até o dia 23, presencialmente nas salas de cinema de São Paulo. São 6 salas de cinema em São Paulo e 2 salas no Rio de Janeiro. São um total de 72 produções de 34 países, e essas produções são divididas em curtas, médias e longas metragens. Se eu não estiver enganado, terão alguns filmes disponíveis em algumas plataformas digitais. Não sei ainda quais são os filmes que estarão disponíveis, e se eu não estiver enganado, eu recebi informações sobre essas plataformas, mas eu não sei se eu vou ter aqui fácil para falar para vocês, mas conforme for avançando eu vou passando mais informações, tá bom? Vou ficando por aqui. Não esqueça de curtir esse vídeo, assinar o canal e assistir nas salas de cinema esse filme Incompatível com a Vida, que vai estar disponível no festival É Tudo Verdade deste ano de 2023. E é isso, pessoal. Vou ficando por aqui. Até a próxima. Tchau.